pessoal, eu sou a Ali, eu sou embaixadora Space Squad e hoje eu tô aqui com a Letícia. Oi, pessoal, eu sou a Letícia, eu sou embaixadora do Space Squad junto com a Ali. E hoje estamos aqui em mais um episódio do Spacecast e hoje a gente trouxe uma convidada muito legal, que é a Carla. E, bom, o Space Squad é uma comunidade criada pela Rocket City. A gente tem algumas iniciativas dentro do Space Squad, como o podcast. A gente também tem o Space API, que acontece lá no canal do Discord da Rocket City. A gente também tem o blog da Rocket, onde a gente também cria conteúdo. E também a gente tem nossa rede social no Instagram, onde a gente também posta algumas coisas relacionadas ao que a gente está fazendo, também algumas iniciativas da gente também a gente posta lá. E os meetups, que a gente está fazendo meetups aí pelo Brasil. Já aconteceu alguns meetups em alguns estados e a gente traz esses eventos menores também para a comunidade. E hoje nós falamos sobre inteligência artificial e engenharia de dados. A gente está aqui hoje com a Carla Vieira, que é engenheira de dados. A gente falou um pouco sobre como está o mercado, como você pode entrar na área, o que é um engenheiro de dados e quais são as áreas envoltas, né, da inteligência artificial e das profissões de dados. A Carla contou um pouquinho também da história dela, das experiências, que são incríveis. Mas eu vou deixar que ela explique para vocês quem é ela. Tá bom. Bem, pessoal, eu sou a Carla, eu sou engenheira de dados, como me falaram. Eu também sou mestre em inteligência artificial pela USP, então eu concluí o mestrado, estou super orgulhosa disso, porque foi bem difícil. Além disso, eu sou Google Developer Expert na categoria de Machine Learning. Boa. E me colocaram numa lista aí de 100 mulheres brilhantes de inteligência artificial e ética. Mas foi ano passado, que é uma lista que fala sobre as mulheres que estão pesquisando essa área, que é a área do meu mestrado. E é isso. Espero que vocês gostem do episódio. Boa, pessoal. O episódio de hoje está muito da hora. Então, aproveitem, beleza? É isso. Valeu. Valeu! Bom, Carla, começa contando pra gente um pouquinho da sua história. De como você chegou, onde você tá hoje e tudo. Tá bom. Vou tentar não ser muito longa. Se eu for, vocês me cortam, tá bom? Bem, as pessoas sempre perguntam, né, qual foi, o que te impulsionou para entrar na área de tecnologia, né? Como, por exemplo, qual foi o seu motivo, o que era o seu quero ser quando crescer, quando era criança. Quando eu era criança, eu queria muito ser professora. Que legal. Eu sempre gostei de ensinar. Acabou que eu caí nesse caminho em algum momento. Mas, durante o ensino médio, eu sempre gostei de ter blog. Tava na moda também, né? E aí eu tinha Tumblr e eu tinha blog. Só que aí eu comecei a querer personalizar meu blog, personalizar meu Tumblr. Aí eu aprendi HTML, aprendi CSS, aprendi JavaScript, colocar aquele cursor caindo neve, coisas legais. Aquilo era muito foda. Ficar contando o número de visitas, coisas que a gente não tem mais no site, né? Mas aí eu fui aprendendo isso e aí eu comecei a me interessar mais por tecnologia. Aí o que aconteceu foi que eu estudei no Objetivo. E o Objetivo é uma escola particular que tem muito foco de você tem que entrar na universidade pública, tem que fazer FUVEST, fazer ENEM. E era o foco dos meus pais também. Então, eles estavam muito na ideia de faculdade pública. Aí eu comecei a pesquisar na internet quais que eram os cursos relacionados à tecnologia. Aí, na minha busca, porque a minha busca não foi tecnologia, foi tipo web design. Porque eu queria ser web designer. Só que o web design é um curso que só tinha, eu acho que na ESPM e no Mackenzie, eram cursos muito caros. Falei, não é uma possibilidade. É legal, mas não é uma possibilidade. Aí eu comecei a ver o que mais se assemelhava dentro da USP, Unesp, Unicamp, algumas federais. E aí eu vi que tinha um curso de engenharia da computação, tinha ciência da computação e tinha sistemas de informação. Aí, nesse caso, o sistema de informação fez mais sentido para mim na USP, mas eu me candidatei para todos os cursos, assim, eu fiz todos os vestibulares. Aí eu passei para o curso de Sistemas de Informação na USP, eu estudei na USP Leste. Eu não estudei no Butantã, porque eu moro na Zona Leste, então o USP Leste é muito mais perto de casa. Aí eu segui estudando lá. E acho que a faculdade foi me ajudando a entender melhor qual era o meu lugar na tecnologia, porque como eu queria fazer web design, eu entrei muito com a mente de aprender front-end, a palavra que não existia, mas front-end. Sim. Só que quando eu entrei no curso, eu perguntei para os professores sobre a grade, eu fui ler também. E aí ele falou, você não vai ter nada tipo de interface, assim. Você vai ter algoritmo, você vai ter programação orientada a objetos, cálculo,
estatística. Eu fiquei tipo assim, eu estou no curso errado. Porque assim, a pessoa que veio pensando em fazer blogs pro resto da vida não faz ciência da computação, não faz sistema de informação. Não faz sentido. Mas durante a graduação eu fui me encontrando, fui conversando com mais pessoas. Eu comecei um estágio na Amazon, que foi meu primeiro estágio na área de tecnologia. Legal. E nesse estágio, inclusive uma coisa engraçada desse estágio, é que eu me candidatei para a vaga de estagiária de engenharia de software, que era meio que o caminho natural do meu curso, que era o que todo mundo fazia. Só que eu não passei na vaga. Aí eu cheguei chorando para minha mãe e falei, eu não consegui passar numa vaga de estágio, que é tipo o mínimo que vão pedir de mim na graduação é um estágio. Eu não consegui entrar em uma vaga abaixo disso, jovem aprendiz de engenharia de software, sabe? E eu não passei. Mas aí eu liguei no recrutamento deles, perguntei por que eu não passei, eles falaram que eu fui bem, mas que teve outra pessoa que foi melhor, mas que tinha outra vaga aberta que era de BI. Eu não sabia o que era BI. Aí eu fui pesquisar na internet, mas eu já tinha falado que sim. Eu já tinha aceitado e já estou contratada. Mas eu falei, não, eu vou pesquisar o que é. Aí eu pesquisei Business Intelligence, era para a área de marketing, era essa área de analisar dados. Eu não sabia como isso funcionava, porque eu ainda não tinha tido nenhuma disciplina de dados na faculdade. Então, era uma área meio, para mim, meio desconhecida. Uhum. Aí eu comecei no estágio. Acabou que, no estágio, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi a Raíssa, que foi minha mentora lá dentro da Amazon. E ela era gerente da AWS de inteligência artificial. Hoje ela trabalha com a Alexa, super foda. Hoje ela tá voando. Assim. Elite. Elite. Ela mudou para Seattle. Mas na época ela me ajudou. E foi ela quem me deu a ideia, inclusive, de fazer um mestrado. Porque eu queria ser cientista de dados. E ela falou que se eu quisesse, se tivesse a possibilidade, era legal fazer um mestrado, um doutorado. Falei, vou fazer um mestrado. Que aí dá pra você escolher a área, né? Você pode escolher, tipo, fazer só ciências de dados, né? Se eu não me engano, tipo, mestrado. Sim, você pode ter esse foco maior. E também, o meu ponto era que grande parte das vagas que eu estava buscando de cientista de dados pediam, no mínimo, um mestrado ou um doutorado. Então, eu falei, se eu quero fazer isso um dia, eu vou ter que buscar a qualificação. Uhum. Vou aproveitar que eu ainda estou na graduação, na USP, para conseguir professores, conseguir uma ajuda para começar esse caminho. Legal. E aí, acabou que eu fiz o mestrado. Eu saí da Amazon, fui para a Log trabalhar como engenheira de software, que não era o que eu queria, percebam, porque eu não consegui passar em ciência de dados. Mas a experiência na Log foi boa porque eu só tinha trabalhado com BI, então a minha experiência era SQL e dashboards, e fazer Excel, basicamente. Então, eu não tinha experiência de software mesmo, de deploy, de usar GitHub, eu não sabia usar. E na Log eu aprendi a usar, acabou que também o mestrado foi me levando mais para a área de dados, eu percebi que eu não queria mais ser engenheira de software, aí eu migrei para engenharia de dados, que para mim é onde eu me encontro, assim. Eu percebi ao longo do tempo, fazendo o meu mestrado, que eu não quero ser cientista de dados. Então, meu papel agora, hoje eu sou engenheira de dados. Então, foi um pouquinho esse o caminho, assim, que eu fui chegando, mas foi um passo a passo de comecei num lugar, fui para outro, porque eu também teve um período da faculdade que eu queria ser front-end, e aí eu estava super focada, dava aula de front-end na faculdade, eu estava muito focada nisso, né? Mas aí as coisas foram mudando. E o legal é que a faculdade, ela te traz um panorama de várias possibilidades, né? Tipo, sim. Para você poder, tipo... E ao longo desse tempo você acaba se identificando com alguma coisa, né? Então, essa é a parte legal, assim. A faculdade é generalista, né? Vai te apresentar diversos cenários. E aí, em certo momento, você acaba se encontrando em alguma dessas áreas. Isso é bem legal. Exatamente. A faculdade, por ser generalista, sei lá como é que fala. Generalista. Eu adoro trabalhinho, inclusive. Então, você conhece muitas pessoas também. E automaticamente você conhece muitas áreas. Esse é o interessante da faculdade em comparação a, por exemplo, bootcamps ou cursos que você faz na internet. Porque o curso e o bootcamp ele vai ser direto. Você vai vir aqui para aprender front-end. Você pode ouvir falar de outras áreas, mas você não vai ver muito sobre aquilo. E na faculdade eu acho interessante que você conhece várias pessoas, tem a oportunidade de buscar mentores lá dentro, professores e tudo. E usar isso para se descobrir lá dentro, que foi mais ou menos o que aconteceu com você, né? Não. Eu achei que você ia falar. É bem interessante isso. E entrando um pouco nessa parte de inteligência artificial, Carla, você poderia falar um pouquinho sobre o que é uma inteligência artificial? Porque atualmente é o assunto do momento, né? Muita gente fala sobre inteligência artificial.
E aí, tipo, muitas pessoas ainda não sabem o que de fato é. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que tem um grande problema nisso também, porque as pessoas não sabem o que é e elas assumem o que elas veem nos filmes. Que é o robô lá, que os robôs vão dominar o mundo. Exato, que vai ser Confia. Skynet. Que é a inteligência artificial. Não é isso. Zero é isso. Então, a inteligência artificial, ela surgiu como um conceito, ele é muito antigo. Ele é dos anos 50, 60, ele é super antigo. Só que naquela época, quando o conceito surgiu, era muito focado em uma inteligência artificial que resolve jogos de xadrez, que joga algum jogo, né? Por quê? Naquela época, eles não tinham a quantidade de dados que a gente tem hoje. Então, a inteligência artificial estava um pouco que limitada pela quantidade de conhecimento que a gente conseguia oferecer para ela. E foi o primeiro termo que foi cunhado. Ao longo dos anos, outros termos surgiram, outros conceitos surgiram, como o conceito de machine learning, de aprendizado de máquina, o conceito de deep learning, que é aprendizado profundo. Eles surgiram justamente porque a tecnologia, né, essa tecnologia em si foi evoluindo. Então, eles já perceberam que a inteligência artificial tinha um potencial muito maior do que se pensava, né? Então, quando a gente fala do conceito original de inteligência artificial, era muito de robô mesmo, de pensar em extrapolar capacidades humanas para a máquina, né, de forma que ela consiga fazer atividades humanas, como, por exemplo, jogar um jogo de xadrez. O aprendizado de máquina veio mais numa linha de automatizar tarefas humanas, né? Então, a gente vê muito filtro de spam automático, isso tudo é aprendizado de máquina, né? No menor grau, assim, no seu e-mail tem um machine learning ali rodando para filtrar. Aí, do outro lado, a gente tem grandes aplicações de machine learning rodando que decidem o que a gente vai assistir, o que a gente vai consumir, qual que é o nosso feed de rede social. E tem o aprendizado profundo, que já alavanca todo o uso de redes neurais, né, que são estruturas mais avançadas, que lidam com uma complexidade maior de dados. Mas entenda que elas só conseguiram ter algum uso e evoluir com a quantidade de dados que a gente tem hoje, porque a rede neural também não é um conceito novo, mas como ela surgiu, não tinha um grande potencial de uso, porque não tinha um grande potencial de dados, né? Era um canhão para um problema super pequeno. Mas hoje não. Não, a gente não tem um problema pequeno, né? A gente tem dados em uma grande volume, variedade e velocidade. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pensa nessas 3 caixinhas. Dentro de inteligência artificial, tem machine learning, ou aprendizado de máquina. E dentro de aprendizado de máquina, a gente tem o deep learning, ou aprendizado profundo. É mais ou menos essa a ideia. E dentro, você falou que tem toda a rede neural e tudo, e inteligência artificial seria mais ou menos algo que consegue reproduzir, de certa forma, o comportamento humano, assim como você falou, né? Só que ele tem alguma forma específica de eu reconhecer uma inteligência artificial? Por exemplo, se eu colocar um exemplo bem simples. Se eu colocar uma sequência de ifs que pega situações e tipo perguntas e responde, não é uma inteligência artificial, né? É só um código que responde. Como eu sei, tipo, diferenciar um código que é uma inteligência artificial de um código que é só um cadeado de ifs e switches? No fundo, a inteligência artificial, quando você tira Tem um meme disso, que eu acho que é o meme do Scooby-Doo, que eles têm sempre no final do episódio, eles tiram, tipo, o lençol do fantasma e vê que é um humano. Aí as pessoas falam que quando você tira o lençol da IA, você vê escrito if. Porque, no fundo, essa é uma rede muito complexa de muitos ifs, sabe? Sim. Só que criada de maneira automática. Não é você quem cria esses ifs. Ele automaticamente olha os dados e cria uma série de condições. Porque toda vez que um modelo de inteligência artificial está rodando, ele está fazendo uma tomada de decisão com base nos dados que você deu. E essa tomada de decisão, querendo ou não, é uma série de condicionais, é um processo de decisão, de olhar vários caminhos que vão se abrindo muito. Por isso que a gente tem uma rede neural, né? Eles vão se abrindo em muitas camadas e fica uma coisa, tipo, bilhões de neurônios, bilhões de camadas, que seriam muito difíceis, mas que um ser humano nunca seria capaz de criar. De fato. E eu acho que essa questão do if é um exemplo legal, são os bots que a gente tem, né? Então, muitos bots, eles não são inteligência artificial. Eles são, de fato, ifs. Então, tipo um bot do Discord, alguma coisa assim? Bot de laboratório. Que eles pedem para você mandar 1 ou 2 para mensagem e eles te mandam alguma coisa, sabe? Aqueles que tem no WhatsApp também, né? Isso, exato. Tá. Entendi, eles não são uma IA. Você não pode digitar a mensagem que você quiser. Tem que ser a mensagem que específica. ele espera, específica.
né? Alguns bots desses começaram a implementar um pouco de inteligência artificial para que se você falar quero marcar uma consulta ou quero marcar um exame, ele entenda que você quer marcar algo. Ou quero agendar também significa marcar. Sim. Enfim, são palavras similares, significam a mesma coisa. Então, ele meio que tem uma certa inteligência, mas ainda não é muito grande, mas tem essa diferença. E sobre reconhecer a inteligência artificial, a gente tem o que a gente chama de teste de Turing. O teste de Turing foi criado por Alan Turing. E a ideia do teste de Turing é conseguir analisar se uma máquina consegue se passar por um humano. Então, cada vez mais a gente está chegando no momento que o teste de Turing está ficando ultrapassado. As máquinas já conseguem passar pelo teste de Turing, né? Então, veja como o ChatGPT, por exemplo, consegue te responder mensagens de uma forma muito natural. Que poderia ser você, se não soubesse que era máquina, eu chutaria que seria uma pessoa respondendo tranquilamente. Então, já vê que o teste de Turing já tem que começar a ser atualizado para as situações que a gente está vivendo hoje. Legal. Tipo, essa questão que você mencionou do ChatGPT, que é uma ferramenta hoje que muita gente está utilizando, né? E é fantástico, assim, tipo, a forma como o ChatGPT, ele funciona e as respostas que ele dá. Mas ainda assim, ele não é 100% tão exato, né? Sim. Tipo, ainda assim tem algumas coisas que eu acredito que, como ainda é muito recente, né? Tem muita coisa para melhorar. Mas, assim, como você vê o ChatGPT hoje em questão de ferramenta, assim, para as pessoas? Porque a maioria da galera hoje está utilizando o ChatGPT, né, para diversas coisas, e principalmente para programação, mas ainda assim é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento. Então, assim, qual é a sua visão relacionada ao ChatGPT hoje? Bem, eu sou conservadora. Para isso, eu sou conservadora. Eu sou conservadora porque é uma ferramenta que surgiu dentro de um cenário que se popularizou muito rápido, em que as pessoas que utilizam não têm, como eu posso dizer, não entendem como a ferramenta funciona, então elas não entendem o limite, quando confiar, quando não confiar, quando uma informação é verdadeira, quando não é, até que nível eu confio naquilo. Então, eu não usei o ChatGPT, várias pessoas já brigaram comigo e falaram que eu tinha que usar o ChatGPT. Eu falei que eu ia ser a QA do ChatGPT, eu ia quebrar o ChatGPT. Só se for para isso que eu vou usar. Mas eu nunca usei, assim. Para mim, eu não encontrei uma usabilidade no meu dia a dia. Tem várias questões de propriedade intelectual. Então, no meu trabalho, a gente está proibidíssimo de usar para qualquer... eu quero escrever scripting, que lê um Excel. Tipo, não. Você pode estar vazando informações importantes, regras de negócio. N coisas podem estar acontecendo, então não pode usar. Então, acabou que eu nunca tive curiosidade, acabei não usando. Mas me preocupa um pouco, assim. Eu tô num grupo de amigos que a gente tá num projeto, enfim, para um casamento, aí tá todo mundo querendo fazer exercício, fazer dieta, não sei o quê. E aí a galera falou, não, gente, quem não tem dinheiro para nutricionista, manda no ChatGPT pedindo uma dieta. Eu fiquei assim... Gente, não é assim que o mundo funciona. Tipo, a gente ainda precisa de médicos, a gente precisa de pessoas resolvendo as coisas. Então, tipo, é uma tecnologia com muito potencial. Mas me preocupa esse lado de como as pessoas utilizam, sabe? Porque cada vez mais a gente chega num cenário de que as pessoas, no geral, a sociedade já tem um imaginário da inteligência artificial super distópico. Super de, vai tomar os nossos lugares, vai acabar com os empregos, todo mundo vai morrer, a inteligência artificial vai destruir o planeta, ou de que a inteligência artificial vai nos salvar e de que ela é a solução para tudo. E aí, quando as pessoas veem essa ferramenta, eu acho que ela gera um grande deslumbramento para algo que, de fato, não é exatamente aquilo, sabe? Pode acabar gerando uma série de consequências. Eu sou meio cautelosa. Acho que a gente, às vezes, se joga muito e abraça uma ferramenta e acha que ela é a nossa bala de prata. E que vai resolver tudo, né? E não é assim que funciona. Tipo, nunca foi assim que funcionou. Mas me preocupa mais a popularização, porque a sociedade, no geral, tipo, não entende como funciona mesmo. Então, eu super compreendo alguém que usa no seu trabalho, no seu dia a dia. Para quem não é de tecnologia, que trabalha com Excel o dia inteiro, vê um negócio criar alguma coisa para Excel, alguma coisa que automatiza o seu trabalho, é sensacional. Eu super compreendo esse lado, mas eu tenho mais cautela. Pesquisar qual é a minha doença baseado em tosse e dor de cabeça. Tipo, uma Google, porque minha avó tá falando, não, o ChatGPT falou que eu tô com câncer. Tipo, eu também sou muito nessa linha de pensamento igual a você. Tipo, eu não uso o ChatGPT. Eu me recuso a utilizar, assim. Porque, assim, como desenvolvedora,
eu também sou um pouquinho orgulhosa. Eu não gosto de me sentir ser vencida por uma inteligência artificial. Eu falo, pô, eu tenho capacidade de fazer isso, tá ligado? Eu não preciso ir lá e perguntar para uma inteligência artificial, tipo, como eu posso fazer aquilo? Eu posso me esforçar para tentar fazer. Então, eu ainda também não cheguei a utilizar o ChatGPT, assim. Para programação, eu nunca cheguei a utilizar também não, porque eu gosto da sensação de estar resolvendo o problema e ter que pesquisar e ficar horas e horas olhando Stack Overflow, GitHub, porque ao mesmo tempo eu estou aprendendo. Né? Eu estou encontrando coisas novas, eu estou vendo coisas novas, estou conhecendo comunidade, estou conhecendo repositórios, estou vendo como as coisas funcionam. Mas para coisas no sentido de, por exemplo, eu estou montando uma campanha de RPG e daí eu precisava de ideias para colocar sobre pontos específicos na sociedade. Tipo, vai ter uma polícia aqui, vai ter um governo aqui, aí vai ter um grupo de hacker aqui. E daí eu tava, tipo, sem ideia nenhuma. Eu tava com um branco, eu não sabia quais grupos criar. E daí eu pedi o ChatGPT. ChatGPT, me mostra os grupos mais comuns que a gente vê nas histórias de, tipo, sociedades separadas em grupos. Tipo, é uma coisa que é até fictícia, não é nem real. Então, eu uso ele para pegar inspiração e para criar histórias ou, não sei, pesquisar resumo de alguma coisa ou só coisas tipo mais bobas do dia a dia do que realmente mexer com código. Porque o código, beleza, você vai explicar para ele como que eu faço tal coisa. Daí ele vai te explicar exatamente como você faz tal coisa, que pode não funcionar, primeiramente, porque pode não ser específico para a sua situação. Mas, ao mesmo tempo, se funcionar, você não vai saber o que está acontecendo. Isso. Porque você não pesquisou, você não foi a fundo, você não olhou 20, não abriu 20 abas no Google e procurou em diferentes repositórios. Tipo, é que nem, por exemplo, o Stack Overflow, que é o nosso maior site de consulta, assim. É a mesma coisa, tipo, muitos desenvolvedores chegam lá no Stack Overflow, aí olha a resolução, copia e cola, e tipo, e é isso, e joga lá no projeto e foi, tá ligado? E, tipo, eu acredito que com o ChatGPT também tá acontecendo a mesma coisa, tipo, não entender, compreender, tipo, a resolução daquele código e simplesmente só ir lá e, tipo, beleza, o ChatGPT me deu isso, eu vou lá e jogo no projeto e aí quebra tudo. E aí quebra tudo. Nossa, total. Eu também concordo, porque parte do nosso trabalho é esse pensamento, né, de essa solução é boa, mas como eu deixo ela mais eficiente? O que eu melhoro? Como eu faço? Eu trabalho com Python, né? Existe alguma método em Python que já faz isso, alguma biblioteca? Você tem que pesquisar mesmo, assim, é um processo legal. Eu gosto também. É a parte divertida, né? Senão, Exato. você só vai lá no ChatGPT, digita alguma coisa, copia, cola. Aí você vê que funcionou, precisa de outra coisa. Vai no ChatGPT, copia, cola. Aí fica meio chato. Explode, né? Explode. Aí fica meio chato. Mas você falou que trabalha com Python, né? Que eu acredito ser a principal linguagem que a gente usa para dados. Tem R também. E quais ideias você daria para quem está querendo começar nessa área de dados? Assim, qual tecnologia procurar? Quais informações procurar? Porque Python serve para muitas coisas e todas as linguagens servem para muitas coisas. Então, quais dicas você dá para quem está querendo começar nessa área? A minha principal dica você precisa ter uma base sólida de pensamento computacional, lógica de programação. Pode ser com Python. Eu acho que Python é uma linguagem bem legal para quem está... Independente da área que você vai trabalhar, eu acho que é uma linguagem bem legal para introduzir no pensamento computacional, de começar a escrever variáveis, escrever algumas lógicas diferentes e tal. Mas eu acho que tem que ser isso muito bem estruturado. E uma segunda linguagem que é muito utilizada é SQL. Então, eu acho que são duas que, independente de em que papel você vai estar dentro de uma área de dados, eu acho que as duas são bem importantes. E a minha sugestão é sempre começar, igual a gente tem projeto é que assim, a minha sensação é às vezes que, por exemplo, front-end, eu quero usar front-end, aí eu vou te falar, faz um site. Primeira coisa que você vai aprender é fazer um sitezinho básico, uma landing page. Aí qual que seria meio que o MVP de estudo de dados? É meio complicado, porque tem muitas coisas que podem acontecer. Mas eu acho que você precisa de saber usar Python. Se for seguir com Python, não, com R também dá, mas usar SQL. Saber de banco de dados, né? Pelo menos o básico, criar tabela, inserir tabela, o que é uma chave primária, como funcionam joins, etc.
Usar como ferramenta também os Jupyter Notebooks, né? Ou Jupyter, se como prefere chamar. Mas esses notebooks eu acho que eles ajudam muito a estudar, porque de fato você vai codando e já vai vendo o resultado e vai conseguindo acompanhar. E eu acho que é sempre um projeto legal você pegar um dataset de dados aberto, pode ser no Kaggle, pode ser em outro site, e começar a usar Python para fazer a manipulação daquele dado. Se você for seguir uma área de ciência de dados, aí você já pensa em modelagem, vou treinar um modelo, resolver um desafio do Kaggle, né? Mas eu acho que, se não, já é legal você aprender como que eu uso Pandas, que é uma biblioteca muito usada, NumPy, o Scikit-learn, né? São os principais esse trio, né? São as principais bibliotecas que a gente usa na área de dados, independente se você vai ser engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados, todas elas são para transformação de dados. Então, são bem úteis. Acho que esse é o mínimo ali que eu faria, assim, tipo, para começar, porque, querendo ou não, com esse caminho você vai ir avançando por conta própria, sabe? Legal, legal. E aí você começou a falar um monte de nomes, engenheiro de dados, cientista de dados, analista de dados. E para uma pessoa que está começando agora, como ela sabe o que é cada coisa, o que é cada um, o que cada um faz, e para até descobrir o que ela quer fazer? A minha sugestão são duas. Sempre buscar conteúdo na internet. Tem conteúdos bons, eu não tenho de cabeça, mas tem conteúdos bons que explicam as diferenças das carreiras. No Medium, às vezes até no LinkedIn, alguém que posta sobre a sua carreira, explica um pouco. YouTube também tem. A minha segunda dica é conversar com pessoas. Então, assim, você quer entender as diferentes carreiras, você pode buscar pessoas que atuam nessas carreiras, sabendo, existem essas 5 carreiras de dados. Buscar pessoas que atuam em cada uma e tentar conversar para entender isso. Gente, de verdade, pode ser num evento de tecnologia, que é o melhor lugar, eu acho, né? Mas pode ser no LinkedIn. Eu conheço a pessoa, ela trabalha nessa área, tenta mandar uma mensagem. Eu falo isso porque as pessoas me mandam mensagem e eu respondo. Pode ser que eu tô sendo um outlier aqui, de que só eu respondo, tipo, se você mandar, ninguém vai responder. Mas se quiser, manda mensagem, que eu geralmente respondo. Eu faço assim, né? Quando alguém me mandar, eu recebo muita mensagem, assim, eu acho super legal. Tô iniciando na área... eu acho que engenharia de dados é uma possibilidade legal. Posso conversar contigo meia hora, marcar na sua agenda pra você me compartilhar um pouco como é o seu dia a dia mesmo, tarefas, o que você faz no dia a dia, como que é um dia da Carla, engenharia de dados, como funciona, sabe? Eu acho que conversar com pessoas é a melhor forma de você ir ganhando um pouco mais de contexto do que é cada área. Muito legal. Isso é bem interessante. E, Carla, como é que está o mercado hoje, tipo, para quem está entrando na parte de inteligência artificial e tudo mais? Como é que está o mercado hoje, questão de vagas? Tem muitas vagas hoje relacionado a essa questão para inteligência artificial e tudo mais? Tem muitas vagas, mas tecnologia no geral acho que está vivendo um momento difícil, né? Então, tá todo mundo meio congelado, não tem, tipo, milhões de vagas que nem tinha antes, você não recebe milhões de mensagens de LinkedIn como antes, as coisas estão meio mais paradas. Mas pensando em dados em si, eu acho que alguns anos atrás teve um grande boom de busca por cientistas de dados, aí as empresas contrataram centenas de cientistas de dados e perceberam que eles sozinhos não resolvem um problema. E elas falaram, não, de fato, a gente precisa também de engenheiros de dados e a gente precisa também de analistas de dados. Então, eu acho que hoje a busca é muito mais... Não que não exista busca por ciência de dados, mas que a busca é muito mais por engenheiros de dados, principalmente. Eu falo porque, assim, a empresa que eu trabalho estava buscando um tempo atrás contratar. E, gente, é muito difícil. Eu acho que, assim, eu nunca vi tão... Quando eu estava na Amazon, a gente passou o mesmo processo. A gente precisava de engenheiros de dados para ser o meu líder. E eu fiquei lá 2 anos. A gente não achou. 2 anos? Pô. Fecharam a vaga e replanejaram, porque é muito difícil contratar para essa vaga especificamente. No geral, quando a gente contrata para engenharia de dados, ou é um engenheiro de software que está migrando para dados, ou é um analista de dados que está migrando para engenharia de dados, ou alguém que está migrando. Nunca é alguém que já é engenharia de dados, sabe? É sempre alguém que está migrando, a gente vai ter que treinar, mas assim, treinar e capacitar é o menor dos problemas, sabe? Sim. Só basta a pessoa ter interesse. Então, eu acho que é uma área que tem muita procura, assim, mas que não tem muitas pessoas. Tem muita demanda, mas não tem muitas pessoas, de fato,
buscando essa vaga. E não tem muitas pessoas, por que você acha? Porque é uma área mais Eu acho chatinha? que é falta de... Olha, falou que Não, tô perguntando aí. eu pergunto para as pessoas, gente, vocês acham que é chato? Será que é chato? As pessoas não gostam? Eu não sei. Tipo, o que será? Eu acho que, às vezes, falta de popularização, porque ciências de dados ganhou muita mídia, né? De que é um unicórnio, que ganha não sei quantos R$1.000, e que é coisa de... é uma profissão, eu diria que ela é um pouco glamurosa, assim, se você falar, sabe? Você vai criar inteligência artificial e tudo mais. E engenheiro de dados é o peão ali, organizando os dados para o cientista de dados conseguir rodar o modelo, né? Então, eu vou dar um cenário que eu acho que explica por que não tem uma busca tão grande. Num projeto, quando você tem um projeto de desenvolvimento de uma inteligência artificial, de um modelo, você vai ter o time de cientista de dados ali desenvolvendo um modelo que vai resolver um grande problema de um cliente. E vai ter o engenheiro de dados trabalhando em conjunto para garantir que os dados sejam organizados no banco de dados e tudo mais, e que sejam limpos e bonitinhos, lindos, só para rodar o modelo. Tipo, rodar o modelo. O que acontece? Ninguém olha para o engenheiro de dados até que tudo esteja caindo. Porque, assim, se o modelo não rodou, ou deu uma bucha muito grande, então vai falar, engenheiro de dados, o que está acontecendo? Mas se tudo estiver fluindo, a gente fica esquecido. E aí o glamour vai todo para os cientistas de dados. Olha que modelo fantástico que eles criaram. E eu fico tipo assim, esse modelo só roda porque a gente está deixando ele rodar. Tipo, a gente está garantindo a estrutura e os pilares para ele conseguir rodar normalmente com uma qualidade boa de dados. Porque se não fosse a gente, ia estar entrando, tipo... Eu sempre falo, cheat in, cheat out. Se entrar cocô, vai ser cocô do modelo, entendeu? Se você colocar um dado ruim, o modelo vai dar um output exatamente o que você colocou. Tipo, vai ser uma porcaria. E a gente garante que não seja uma porcaria. Mas ninguém lembra da gente até que tudo esteja caindo aos pedaços. Se tudo estiver rodando, a gente fica esquecido. E o glamour é todo dos cientistas de dados. Então, eu acho que ciência de dados é uma profissão muito glamurosa, chama muita atenção. E as outras profissões de dados ficaram um pouco mais na retaguarda ali, principalmente engenharia de dados. Analista de dados não, porque acaba que todo mundo na área de marketing, todo mundo acaba tendo que ser um pouquinho de analista de dados. Pessoas que não são técnicas diretamente, mas que trabalham nas empresas. Elas tiveram que aprender Excel, a criar visualizações, saber explicar um relatório para o seu chefe. Isso tudo é um pouquinho do que o analista de dados faz, né? De olhar o dado e gerar insight. Mas o engenheiro de dados ficou ali na contramão, porque você pensava, tipo, já tem engenheiro de software. Ele poderia fazer o trabalho do engenheiro de dados? Poderia. A gente percebeu que, para certos cenários, a gente precisa especializar a engenharia de software para ela ser mais focada em dados de fato, né? Pensando em banco de dados, pensando em pipeline, pensando em ETL, pensando em governança, pensando em N coisas relacionadas a dados, né? Mas eu entendo que ficou um pouco mais ali escondido, as pessoas não é muito popular. Não temos grandes eventos, comunidades de engenharia de dados. A gente tem comunidades de dados e grande parte delas são focadas em ciência e inteligência artificial. Não exatamente em engenharia de dados. Então, acho que tudo isso contribui para esse cenário atual de que contratar engenharia de dados é um trabalho hercúleo. Dá muito trabalho. De fato. E, Carla, essa questão de, tipo... De vocês como um time, né? Como é a comunicação entre vocês com o resto dos times dentro da empresa, assim? Por exemplo, com o time de desenvolvedores ou com a galera da parte de redes? Como acontece essa comunicação entre vocês? Porque, tipo, acredito que tem que ter uma comunicação bem fluida, né? Já que vocês literalmente trabalham com essa parte de dados, né? Então, tipo, como é essa comunicação? Às vezes é difícil. Mas ela tem que ter, né? Às vezes eu sinto que a comunicação entre engenharia de dados e ciência de dados é super fluida, no geral, porque são pessoas que trabalham muito próximas. Mas com o resto de front-end, back-end, às vezes não rola muito. Como eu trabalho em consultoria, então depende do projeto. Às vezes o projeto nem tem back-end e front-end envolvido. No projeto que eu tô, tem 20 pessoas, tipo, ciência de dados, tem tudo. Designer. Tem tudo. Tem front-end, tem back-end. Tem DevOps, tem de tudo. Então, acaba que a gente tenta fazer o máximo possível para se comunicar e entender como funciona. Mas eu acho que a comunicação flui muito melhor quando todo mundo entende um pouquinho de cada coisa. Porque, tipo assim, se eu entendo como o modelo funciona, eu consigo entregar os dados da melhor forma.
Se eu entendo como o back-end funciona, eu consigo garantir que o trabalho do back-end, para mim entregar os dados, está mais fluido, porque eles estão coletando os dados de algum lugar e me enviando, e tem que ser num certo formato, tem que ser em tal tabela, tem que ser nesse banco, blá, blá, blá. E, enfim, isso fica mais fluido, sabe? Se eu entendo front-end, eu entendo que se uma mudança que eu vou fazer aqui impacta o back-end, que impacta o front-end, né? Porque tudo está conectado. Então, assim, quando você pensa numa aplicação completa, né? Que roda um modelo. Então, todo mundo tem que estar se conversando para ninguém quebrar o código do coleguinha. Né? Tipo, eu decidi mudar o nome dessa tabela hoje. Aí o back-end, a requisição responde para ele, tipo, 400. Aí ele fala assim, por que minha API não tá funcionando mais? Aí a front-end vai reclamar, não, mas por que esse dado não tá funcionando pro usuário? Aí no final, porque eu decidi mudar a tabela, porque eu achei, tipo assim, não funciona. Tem que todo mundo estar conectado, né? Eu acho que você só consegue ter essa visão se você entende um pouquinho de como cada um funciona. Então, todo mundo todo dia se conversando e alinhando as mudanças. E até não precisa nem saber tudo, é só Generalista. Agora eu consegui. Generalista. Agora eu consegui. É só você saber um pouquinho de cada coisa, só o suficiente para você saber o que pedir também. Porque comunicação entre, por exemplo, front-end e back-end, quando você vai pedir uma rota para o back, você também precisa definir o body, você precisa definir, não, isso vai funcionar de tal jeito, tal forma. Então, saber o mínimo, só para você saber como você vai pedir e garantir que está recebendo o que você pediu, já é o suficiente para uma comunicação incrível, né? Verdade. Sim. Porque você não vai trabalhar sozinho, né? O seu trabalho faz parte de um contexto maior que o seu trabalho, né? Então, tem que garantir que tá todo mundo... Você pode pensar só no seu lado, ser muito egoísta. Né? Tipo assim, pra mim assim funciona perfeito. Aí daqui já pô, pra mim isso não funciona. Vai dar muito trabalho fazer. Então, assim, tem que estar todo mundo... Assim como design também não pode desenhar, tipo, telas que pulam, que fazem 1000 coisas, que front-end vai olhar, tipo, gente... Nossa, eu já passei por isso. Gente, a gente não vai fazer isso. Entendeu? Então, todo mundo tem que conhecer o trabalho do coleguinha ali para se ajudar. Verdade. E essa comunicação fluida, ela ajuda muito nos processos, né? Tipo, essa conversa, ela ser muito bem alinhada, isso ajuda muito nos processos de desenvolvimento do próprio projeto e do produto em si, né? Então, por isso que, para mim, a comunicação é um pilar muito importante dentro de um time. De verdade. Com certeza, com certeza. É tipo... É um time. A palavra já tá, não é uma pessoa, é um time. Não é uma pessoa. Mas na área de tech tem muitas pessoas que não sabem trabalhar com um time. Elas acham que é só elas e elas tomam as decisões delas. E é isso. Tudo bem. Todo mundo que tipo, não tá funcionando, entendeu? E dentro desse time, quando você encontra esse tipo de pessoas, como que você faz para lidar? Eu imagino que, tipo, você entre o front e... O back até não, mas o front talvez não seja direto no engenheiro de dados, né? Mas como você lida com... como você lida com essas pessoas de fora da sua área de engenharia de dados que não estão ouvindo o que você está falando como engenheiro? Cara, eu acho que tem várias situações, porque eu já passei, eu estou passando por isso. Eu acho que tem várias formas de lidar. Eu acho que tem um ponto de... eu sempre converso com a pessoa antes de escalar. Escalar, eu falo, levar isso para gerente, para cima, sabe? Para coordenador. Porque eu entendo que a gente é um time. Então, eu vou ser bem honesta. Falar, olha, fulano, tipo, estamos trabalhando nas últimas semanas, a comunicação não está sendo boa, não está fluindo. O que nós podemos fazer como um time? Assim, real, assim, é eu que estou me comunicando. Porque pode ser eu que estou me comunicando mal e estou falhando com a pessoa. Não necessariamente a pessoa que não está sabendo. Eu não estou dando oportunidade para ela se comunicar. Ou ela é tímida, ou ela é mais introvertida. E a gente tem que entender como contornar. Então, geralmente, eu puxo essa conversa one-to-one com todo mundo do time sempre. Mesmo pessoas fora da minha área, que eu não trabalho todos os dias. Para entender como está a minha comunicação, se isso funciona. E para alinhar, de repente essa pessoa me fala, olha, dessa forma que a gente está fazendo não funciona para mim, mas se a gente tiver uma conversa todo dia, ou mudar um pouco, funciona e a gente vai ser super fluido para mim, a gente muda. Mas se chegar um momento que a pessoa simplesmente não quer se comunicar e quer trabalhar sozinha, aí eu escalo. Falo, olha, nós temos problemas assim, a pessoa está afetando o projeto. Não dá para seguir dessa forma. Ou ela se comunica, ou ela
tipo, não sei, assim, o que fazer, né? Então, geralmente o que acontece são essas duas situações. Você escala para o seu gerente, ele vai conversar com a pessoa e dar um feedback um pouco mais duro, né? Mas sempre pensando em construção, tipo, de você tem que melhorar isso, não é assim que funciona e tudo mais. E tem o cenário de que a gente acaba tendo que ter alguém que babysit aquela pessoa. Que sente com ela e force ela a se comunicar. Porque, assim, a pessoa entende que sozinha ela não vai se comunicar. Então, vai ter que ter alguém que trabalha com ela, do time dela, diariamente, fazendo esse papel. Entendeu? De alguma maneira. Então, acho que são as situações da forma que eu consigo pensar que dá para lidar hoje. Mas é difícil. É bem difícil. Eu, no geral, não gosto de escalar. Eu gosto de conversar com a pessoa, entender. Mas tem momentos que, você tentou de tudo e não tá funcionando. E você fica tendo um retrabalho porque as pessoas não estão se comunicando. E você pode... Eu acho que o ponto é, sempre que você encontrar essas situações, se você quer fazer parte do problema, você vai fazer parte da solução também. Porque nós somos um time. Então, não funciona você virar e falar a culpa é dele que não se comunica e ficar quieto. Eu acho que essa não é uma abordagem que resolve o problema. A abordagem é, olha, estamos com problema de comunicação, fulano de tal não se comunica, o que a gente faz? Eu tenho uma proposta. Minha proposta é essa. Então, eu sempre tento, quando eu escalo, chegar com uma abordagem, tipo, não só reclamando com os braços cruzados pra minha gerente, tipo, resolve aí. Mas chegar com uma proposta de como a gente resolve, como a gente segue adiante, sabe? Eu acho que isso foi muito melhor do que todo mundo, 10 pessoas do time reclamando e ninguém resolve. Acho que se você quer reclamar, você tem que tentar pensar numa solução junto. Pô, legal. E agora eu vou voltar um pouquinho no que você falou antes, que era sobre a comunidade do pessoal de dados. Você falou que tem muito evento focado em dados e ciência de dados e inteligência artificial. E para o pessoal que está iniciando agora na engenharia de dados, como que está a comunidade dessa área em específico? Quais eventos estão acontecendo? Quais lugares a gente pode procurar outros engenheiros para compartilhar conhecimento e fazer parte da comunidade? Eu acho a área de dados bem menos aquecida que front-end e back-end, que a galera sempre faz meetup. Principalmente por linguagem, né? Tipo, a galera do PHP faz meetup, a galera do JavaScript faz meetup, a galera de linguagens faz meetup. Eu acho que a galera de dados tem um espaço muito bom dentro da comunidade de Python. Porque existe uma comunidade de Python, né? A Python Brasil acontece todos os anos aqui no Brasil, em diferentes lugares do Brasil. Ano passado foi em Manaus, esse ano vai ser em Caxias do Sul. Eu acho que é um lugar, porque, no geral, grande parte das pessoas que trabalham com Python trabalham com dados. Então, não é um evento de dados, mas você vai encontrar gente pra caramba da área de dados. Então, minha indicação é fazer parte das comunidades de Python, como a Python Brasil, e também para as mulheres e pessoas não binárias, participar da PyLadies, que tem um capítulo em cada estado, e os capítulos fazem seus próprios meetups e eventos. Então, tem PyLadies São Paulo, PyLadies Recife, PyLadies Manaus, PyLadies... Tem tudo. Tem PyLadies... tem muito capítulo no Brasil. No mundo todo, mas no Brasil tem muitos. Porque é por cidade, né? Então, em várias cidades tem um capítulo, então busca o capítulo mais próximo da sua casa. E se envolva e participe. Isso pode ser através do Twitter ou no site das PyLadies oficial americano. Você consegue ser redirecionado para o site do Brasil. Além disso, tem uma comunidade que eu acho que está crescendo bastante, que surgiu há alguns anos já e que eu acho que cada vez vai ficar mais forte, que é o Data Hackers. Eles têm uma newsletter e eles também têm um podcast. Eu acho que pode ser um lugar legal para se envolver, porque as gravações do podcast são super legais para quem quer entender da área de dados. Tem N temas, diferentes carreiras e possibilidades. Então, o Data Hackers é bem legal. Tem, pensando mais em mulheres, nesse recorte de mulheres e pessoas não binárias, tem o Mulheres em Inteligência Artificial. Tem mais um que eu não estou lembrando o nome de cabeça. Mas tem o MIA, que é o Mulheres em Inteligência Artificial. Então, que também tem esse foco. Tem o Mulheres em Dados, que é um grupo que eu participei recentemente e fiz eles têm um podcast, as meninas têm um podcast no YouTube, que também é bem legal. Então, assim, tem grupos. É que eles são tímidos, vão crescendo, vão surgindo. E acaba que todo mundo se aloca embaixo da comunidade de Python. Ou da comunidade de R, que também tem, né? Mas é isso. Em relação à questão de criação de conteúdo, inteligência artificial, hoje dentro da comunidade de vocês, é muito forte essa questão de criação de conteúdo ou, é bem escasso e tudo mais? Eu acho que tem bastante gente criando muito conteúdo legal. Então, eu consigo pensar de cabeça
Programação Dinâmica, o canal da Kiz e do Alisson, que Incrível. é fantástico. Então, não tem nem o que falar. Tem a Micaela Ohana, que ela é GDE também. E ela cria conteúdo no Instagram dela para falar sobre inteligência artificial de uma forma muito fofa, com posts mais lindos do mundo, sério. Gente, o tempo que ela gasta fazendo aqueles posts, eu fico muito chocada. Sabe aquele carrossel todo detalhadinho, com texto, bichinhos, tipo, tudo detalhado do conteúdo. É lindo, é maravilhoso. Eu não tenho essa paciência, mas é lindo. Eu posto algumas coisas, mas não muito. Então, se você me seguir, você vai ver mais comida e academia do que inteligência artificial. Já aviso. Eu acho que são esses que eu consigo pensar top of mind. Tem a Nina da Hora, que a Nina é, de um lado, inteligência artificial de pesquisa. Então, ela pesquisa sobre inteligência artificial. E tem vários pesquisadores no Brasil, né? Então, pode ser um caminho legal também para quem quer ver essa área mais acadêmica. Tem pesquisadores também, como Sandra Ávila, Tarcísio Silva... A Mila Laranjeira, que tem um canal com a esposa dela, que é o Peixe Babel, que é bem legal também. Sim, verdade, eu acompanho. Aí, ó, tô acompanhando todos os canais. Eu acho que só isso que me vem à cabeça. Mas tem bastante gente criando conteúdo bem legal de inteligência artificial pra gente acompanhar. Verdade. Pô, que da hora, velho. Tipo, mesmo tendo poucos profissionais de engenharia de dados, acaba tendo... esses dois canais que a gente, tipo, são muito bons. Verdade. Real, assim. Tipo, Programação Dinâmica tem um curso inteirinho só de SQL, curso de Python, explicando a visão computacional, como funciona. Porque o Alisson, ele terminou o doutorado em visão computacional. Então, assim, muito conteúdo muito bom, e do mais básico até o mais avançado, sabe? Eu acho que às vezes não é tão popular, mas que vale a pena ir atrás, porque tem muito conteúdo bom. Verdade. E é fantástico, assim, eu gosto bastante do canal deles. Tipo, pela qualidade do conteúdo que eles criam, é fantástico, assim, é muito bom, eu gosto bastante. Eu pensei que são duas pessoas que decidiram dedicar a vida delas à criação de conteúdo, né? Eles fizeram uma transição de carreira. O Alisson... eu falando da vida dele. O Alisson era engenheiro, era militar, né? Porque ele estudou no Instituto da Aeronáutica. E ele trocou de carreira para fazer o doutorado, criar conteúdo junto com a esposa dele, que é a Kizzy. A Kizzy também trocou de carreira. Foi, né? Ela era ciência de dados, agora ela só está criando conteúdo né? Criando conteúdo na programação dinâmica. Então, assim, eles dedicam a vida deles a isso, assim. Então, é muito bom. Aí a qualidade fica muito mais surreal. É surreal. O tempo, né? O esforço. É muita coisa envolvida para você conseguir criar um conteúdo legal. E em relação à questão de, tipo assim, eu sou uma pessoa da parte de dados e quero me especializar. Existem cursos, bootcamps que você indicaria para essa galera? Essa é uma boa pergunta. Eu não sei de cabeça. Mas com certeza tem. Pós-graduação também às vezes é uma possibilidade. Tem uma outra possibilidade que as pessoas às vezes não consideram, mas que eu acho uma possibilidade legal para quem trabalha com ciência de dados e quer se especializar em alguma área. Por exemplo, o Alisson é especializado em visão computacional, por exemplo. Eu acho que você pode aproveitar que existem oportunidades de você fazer aulas como aluno especial na USP e outras universidades públicas. Então, você paga uma taxa para se inscrever, para você fazer uma disciplina específica daquele ano. Você vai ganhar um certificado um histórico de conclusão daquela disciplina. Eu acho que o único requisito eu acho que tem que ter uma graduação. Mas aí você consegue fazer aula, sabe? Falar, eu quero fazer uma aula de visão computacional do curso de mestrado da USP e ver como é. Você pode fazer, vai ganhar histórico. Pode usar aquela carga horária até 2 anos depois, se você quiser se inscrever como mestrando mesmo. Ou fazer um doutorado ali naquela instituição. Você não precisa estar na faculdade, não? Você só pode ir lá e assistir? Pode. Nem ir lá e assistir, você vai ter que se inscrever no processo, mas você vai lá e assistir, normal. Na época da pandemia, eu lembro que foi muito legal, porque eu estava fazendo, como eu comecei o mestrado em 2020, eu peguei bem o período pandêmico. E aí eu comecei o mestrado, já começou a pandemia em março, e tudo se enrolou tudo, e eu fiz aula online. E foi legal porque várias pessoas de vários estados conseguiram se inscrever, pessoas de outros países estavam fazendo aula comigo na USP, sabe? Pô, que legal! Por causa dessa possibilidade do online, né? Então tem aula que é remota, você pode dar uma olhada, então assim... vou jogar aqui porque é uma possibilidade. Pode ser, dependendo da pessoa, pode ser uma oportunidade legal. Você conhecer a universidade. Mas lá no começo você falou que estava difícil conseguir vaga porque a maioria pedia mestrado, não foi? Foi. É muito comum isso? Não. É que as vagas que eu estava buscando especificamente eram muito da área de pesquisa. Em grandes empresas. IBM, Amazon, Microsoft, Google. Todas elas pedem mestrado e doutorado.
Poxa. Eu acho que é um padrão que você encontra em empresas muito grandes de pedir mestrado e doutorado, principalmente se não for do Brasil. Tipo, no Brasil é muito mais comum você ver empresas pedindo só sabe fazer, então vem. É porque eu acho que a galera lá fora, eles valorizam bastante essa questão da graduação, né, do diploma. Então, acredito que por conta disso, principalmente essas big techs, é bem comum isso. Eu acho que eles valorizam bastante a parte acadêmica, né? Então, eu tava muito, como eu estava na Amazon, eu estava muito nesse foco, né? Mas, no geral, para trabalhar em empresas brasileiras, isso não é necessário. Mas existem umas que colocam como um requisito. Não sei se é obrigatório ou não, mas, por exemplo, no Nubank tem como requisito. Se é obrigatório ou não, mas é desejável. Tipo, se alguém tiver, vai estar na sua frente. Entendi. Pô, é complicado, aí a pessoa tem que fazer... Complexo. Mas, enfim, tem algumas empresas que são techs, mas que estão maiores, crescendo, né? Que estão entrando nessa mesma vibe. Mas, gente, na maioria dos lugares não é necessário. Assim, no Brasil, esquece. Tipo, não é necessário. Onde eu trabalho não é necessário. Grande parte da galera não tem. Mas será que é Mas por tem causa gente que da, tem. tipo, segurança de... Não, essa pessoa aqui sabe. Eu acho que, às vezes, eu vou dar uma opinião aqui, mas eu acho que exigir certos diplomas é uma forma de tornar... não quero falar preguiça, mas é um recrutamento preguiçoso. É tipo assim, essa pessoa já tem um diploma, mas não precisa fazer um hacker rank e já filtro. Tipo... Entendeu? Porque ela já tem um diploma que meio que me atesta uma certa conhecimento. Tipo, ela não precisa provar através de uma entrevista ou de uma prova ou de nada. Eu já sei isso, eu pulo essa etapa. Então, pode ser, às vezes, uma forma meio... É meio ruim, né? Não é o jeito certo de filtrar as pessoas, porque às vezes é uma pessoa muito foda que não tem aquela graduação, aquele diploma, mas que ela vai precisar te provar isso. E, claro, para te provar isso, ela vai precisar estar contigo numa entrevista, de fato, gastando 1 hora, 2 horas ali. Enfim. E, Carla, voltando um pouquinho também, tu falou que já teve a experiência de ser professora, foi isso? E, tipo, foi na parte de ciência de dados, quer dizer, na parte de dados e inteligência artificial? Como foi essa experiência? Eu fui professora durante a graduação, porque lembra que eu falei que eu queria ser desenvolvedor web designer? Quando eu entrei no curso e vi que não tinha aula de front-end, eu não me contentei. Eu falei, não deve ser possível, deve ter um grupinho de uma galera que também tem a mesma vontade. E eu encontrei esse grupinho, um veterano meu tinha meio que um curso que todo mundo se juntava no laboratório da faculdade para estudar front-end. E aí ele estava se formando já, e ele falou, cara, eu não queria deixar essa iniciativa morrer. Você consegue seguir em frente com ela? Falei, com certeza. E aí eu assumi o WebDev. O WebDev virou um curso de fato, porque tem uma incubadora de empresas na USP, que ela é uma incubadora social. E eles adoraram o projeto e virou um curso oficial, que a pessoa se inscreve no nosso site, é selecionada para participar. Que legal. E virou um curso que eu era professora, então eu dava aula para várias turmas na semana, de front-end, né, dos princípios mais básicos, tipo aprender HTML, aprender CSS, aprender JavaScript, bem basicão mesmo, para a pessoa ter o primeiro contato com a tecnologia, com as linguagens. E aí eu fui professora, e eu já percebi que eu gostava muito disso, só que aí eu parei porque eu comecei o estágio. Mas o WebDev continuou existindo, outras pessoas foram puxando, né, o curso. E aí, depois disso, eu continuei dando aula. De vez em quando, alguém me chamava para dar uma aula sobre algum tema do meu mestrado, alguma aula de inauguração de algum curso, alguma coisa assim nesse sentido. E no ano passado, acho que foi ano passado, no primeiro semestre, eu fui chamada pelo INSPER para dar aula na pós-graduação que eles montaram de jornalismo de dados. Então, jornalismo de dados são pessoas jornalistas, mas que têm grandes habilidades de dados e hackers e de visualização de dados. Então, eles criam aqueles gráficos que o Nexo Jornal cria, são jornalistas de dados que fazem. Então, eles têm habilidade tanto de jornalística, que é de contar histórias de comunicação, né, o que é perfeito para quem quer trabalhar com visualização de dados, e também a parte técnica de como criar aquelas visualizações de fato. Legal. Da hora. E eu fui dar aula nesse master, que foi uma pós-graduação. Foi bem legal dar aula para jornalistas, ensinar eles a usar GitHub. Que da Pô, hora. muito legal, velho. Tipo, eu já tive uma experiência incrível. Foi de front-end, de web designer, né, para dados. A gente já deu aula para jornalista. Isso é Essa incrível. experiência foi muito legal, assim. Eu aprendi muito, muito mesmo. Foi bem legal. Pô, legal. E já partindo para uma finalização,
infelizmente. Explica um pouco pro pessoal como eles podem te encontrar, por onde que podem essas redes sociais e tudo mais. Perfeito. Bem, eu tenho Instagram, Twitter, LinkedIn. Vocês podem me encontrar em todas essas redes. No Instagram e no Twitter é Carla PR Vieira. Ou vocês podem buscar no LinkedIn como Carla Vieira. Acho que vocês vão achar fácil também. Então, pode chamar por lá, mandar mensagem. Eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Né? Então, assim, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo com carinho. É porque a vida não tá fácil. Mas eu respondo com carinho. E aí, se tiver alguma dúvida, né? Tipo, ajuda, sugestões, a gente conversa, troca uma ideia. Pô, legal. E na descrição sempre tem as redes sociais, né? Então, coloca. também você pode clicar no link, pode seguir a Carla, ou pode seguir os hosts também, que sempre tem as nossas redes sociais aí embaixo. Também tem o link do site do Space Squad, que a gente já falou, que vocês podem lá no finalzinho acessar, vocês podem ver, claro, todo mundo que faz parte, entrar em contato com a gente a qualquer momento, na comunidade ou nas nossas redes sociais. E você pode também fazer parte do Space Squad. Verdade. Né? É verdade. Você pode fazer parte de alguma das iniciativas ou você pode criar sua própria iniciativa e virar um embaixador, não é mesmo? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, lá no finalzinho tem o formulário que você pode preencher e quem sabe vir fazer parte dessa comunidade com a gente, não é mesmo? Carla, muito obrigada por ter vindo hoje, por ter compartilhado toda a sua experiência com a gente. Foi muito Foi incrível. muito legal. Eu aprendi muita coisa. Eu também. Isso, bom. Então, muito obrigada. Se o pessoal quiser ver você aqui de novo e se você quiser voltar, é só comentar aí embaixo. Também deixar perguntas, que é interessante. A gente está sempre respondendo. E é isso. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Então, Fechou. acho que é isso. Tá bom, gente. Fechou. Fechou. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.